Boa noite, está no ar TV Com Debate. TV Com Debate ao vivo, direto dos estúdios da TV Com. Hoje vamos falar de um assunto muito importante que aconteceu há 70 anos, mas que é muito importante e todo ano tem de ser lembrado e relembrado. Eu estou falando da primeira experiência de ataque com armas atômicas ocorridas na história. A primeira e depois houve um segundo ataque dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra, a outra cidade japonesa, Nagasaki. Hoje, há 70 anos, Hiroshima recebia uma bomba só, a Little Boy, que em questão de 10 segundos matou instantaneamente mais de 100 mil pessoas da cidade industrial de Hiroshima, no Japão. Foi a tentativa final dos Estados Unidos de pôr um fim à guerra sem ter que invadir o território japonês. A gente vai discutir os desdobramentos disso no meio ambiente, como as pessoas até hoje sofrem com o câncer provocado pela radiação da bomba, as lições que Hiroshima deu ao mundo, porque hoje é uma cidade completamente remodelada, o rio que passa na cidade hoje é usado pela população, a água é potável, então a cidade se lembra sim do inferno que sofreu há 70 anos, mas aprendeu a conviver com isso e deu uma lição ao mundo de como recomeçar. Para a gente discutir um pouco melhor isso, eu trago hoje Rodolfo Bonafim, climatologista, integrante da ONG Amigos da Água, que vai falar para a gente um pouco também da mudança climática ocorrida durante um tempo em função do ataque atômico. E me ajudando também a fazer o programa de hoje, o Miguel Escandon, presidente da ONG Amigos da Água. Boa noite, senhores. O tema eu acho que é triste, mas eu acho que principalmente os mais jovens que estão nos assistindo agora, que eu acredito que sejam muitos, eles precisam conhecer e saber o que aconteceu há 70 anos, final da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos jogaram a primeira bomba atômica numa cidade. Foi a primeira vez que seres humanos foram submetidos a um ataque nuclear. Boa noite. Boa noite, Guto. Boa noite ao meu grande amigo e parceiro e meu braço direito, Rodolfo Bonafim. É uma honra muito grande poder estar aqui falando de meio ambiente, que essa abertura desta casa sempre nos acolhe, e em sincronismo com o que você está dizendo, Guto, é comemorado hoje, comemorado entre aspas, né, a lembrança dessa lamentável momento da humanidade, mas que tem que ser aceito e refletido sobre isso. E para isso que nós estamos aqui, não é? Rodolfo Bonafim. É uma honra de novo estar aqui com vocês, né? Ao lado do Escandon, já estamos há quase 20 anos nessa estrada aí, né? Exato. Nessa longa estrada da vida, como diria a música. Da vida, da água, né? Mas a gente também, lógico, que a proposta do Amigos da Água sempre foi amizade, né? Então, a amizade que a gente tem em torno da água e também a amizade em todos os amplos sentidos que a amizade pode ter, né? Nós, inclusive, temos uma tese, inclusive, só sobre a amizade, não é, Escandon? Eu sou suspeito, mas o conceito amizade é justamente esse elemento que nos trouxe aqui e nos permanece aqui, através da amizade. E com isso, construímos novas amizades, nós aqui e o espectador ali. Mas antes de... eu queria abortar um pouquinho esses segundos dizendo que Banzai, a comunidade nipônica, né, que está está homenageando essa boas-vindas desses dois navios que estão vindo aqui na nossa região, aqui em Santos, e dizendo Nihongo ikarimasen, quer dizer, eu não falo japonês, mas ao mesmo tempo tenho uma admiração muito grande pela comunidade. Todos nós, a comunidade japonesa de Santos, muito importante. 2 navios de defesa da Marinha de Defesa do Japão estão aqui atracados no cais do Porto de Santos. Estão, inclusive fizeram visitas à comunidade, fizeram um trabalho vão fazer vários trabalhos de integração com a comunidade e nós os recebemos de braços abertos. Voltando ao nosso assunto principal, eu queria saber do Rodolfo Bonafim, principalmente em relação ao clima, um
ataque atômico, ele mexe com o clima de uma região, de uma região até certo ponto grande, né? Na época da bomba de Hiroshima, a gente deve deixar claro que essa bomba hoje é obsoleta. É um estalinho de salão, né? Se fosse fazer uma comparação com o que a gente tem, né? Então hoje tem bombas muito mais sofisticadas, muito mais poderosas, mas em geral, em média, né, essas bombas elas devastam toda uma região, poluindo a atmosfera, poluindo as águas, principalmente os rios, né? E essa radiação ela tem um alcance muito longo, né? E essa bomba, de Hiroshima, ela foi importante para o nascimento de uma ciência chamada sismologia. Porque a sismologia, ela a partir da explosão, as ondas de choque, é que se estuda, né, o interior da Terra, né? Não através, logicamente, da bomba atômica, através de explosões controladas, né? Então aquelas explosões subterrâneas para dar o sismo, com que dinamite, é o sismo artificial, né? E através da reflexão das camadas rochosas, né, dá para determinar que tipo de materiais existem, inclusive na busca de petróleo, de jazidos minerais, ouro, né? Água, inclusive, também subterrânea, usar esses métodos, né, geofísicos, né? E foi daí que a sismologia ela começou a se desenvolver mais e também foi usada para detectar novas explosões. Então aí começou aquela Guerra Fria, né? Estados Unidos e União Soviética sempre tentando se equilibrar, né? Vendo, olha, teve uma bomba que estourou ali, vai ver que intensidade que é e onde que é, justamente, e vice-versa, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética. Então eles acompanhavam o passo a passo um do outro por conta desses dispositivos Sim. subterrâneos, eles tinham pelas ondas como pelas mensurar... ondas sísmicas, que isso na verdade são um tipo de ondas sonoras, né, que se propagam pela Terra e tem um alcance mundial, né? Até se explodisse uma bomba agora lá em Hiroshima, com um bom sismógrafo, daria para a gente detectar essas ondas, né? É como um terremoto. Sim, é um terremoto artificial, né? E aí, a sismologia, hoje, avançando, claro, consegue, inclusive, detectar tsunamis, os tremores de terra submarinos. Os sismômetros não estão cada vez mais sofisticados, né? Antigamente, naquela época, era o famoso traçador gráfico, né? Que nem eletrocardiograma antigo, né? Ficava lá aquela agulhinha. Hoje em dia é tudo digital, né? Tudo rapidinho, fácil. Em relação à Segunda Guerra, o que climatologicamente aconteceu ali no entorno dessa cidade? Então, a explosão ela causa a temperatura instantaneamente praticamente igual à do Sol, da superfície do Sol, né? Então, são mais de 6.000 graus instantaneamente, né? Agora, você imagina as ondas de choque que acontecem, as explosões na atmosfera que acontecem por conta dessa explosão, né? Esse calor ele vai alterando todas as correntes de vento da região, né? Lançando muita poeira para a atmosfera e vai encobrindo o Sol. É chamado inverno nuclear, né? A temperatura chega a cair, até por alguns meses, né? Sobe primeiro tem aquele cogumelo, sim, né? Que é a fumaça que sobe aquele todo o material radioativo. Sim. Na hora da explosão, as pessoas morrem instantaneamente. Há relatos, inclusive por filmes, por fotos, que só se tem uma espécie de uma sombra, que a pessoa se desintegrou com a intensidade do calor gerado pela explosão. Exatamente. E aí essa quantidade de pó, né, que vai para a atmosfera é tão grande que causa o inverno nuclear. O inverno nuclear é o bloqueio, né, parcial dos raios do Sol, e com isso a temperatura fica mais baixa. Isso vai alterar tudo, a agricultura, vai quebrar, né, todo aquele ciclo da lavoura. E, enfim, vai ser assim, na verdade, um inferno nuclear, né? Por vários meses a fio, aquela situação. Muda toda a climatologia local. E tem também o fenômeno da chuva negra. Sim, com certeza, né? Porque vai cair tudo de volta. Como se fosse uma erupção vulcânica, né? E a radiação, por meio da chuva, é que aí se espalha tudo, inutilizando, né, plantações, contaminando animais. Sim. E também os seres humanos que acabam... inclusive até o solo contaminado chega a ser até... Nem precisa nem falar muito de atmosfera. Basta o solo estar contaminado que já está tudo dizimado ali, né? A água, as lavouras, né, as plantações vão ser todas dizimadas
e o que é pior, que vão carregar resíduos de radioatividade por muitos e muitos anos. Né? O mais cruel nesse ataque nuclear dos Estados Unidos é que na época não se sabia até um certo ponto os danos causados pela radiação. Porque até então a explosão era tida como uma explosão de uma bomba, uma super bomba. Mas não se tinha a ideia de que a radiação iria matar as pessoas muito depois. Houve pessoas que ficaram muito queimadas, mas a radiação, ao longo do tempo, começou a deixar as pessoas doentes. As pessoas que foram socorrer os feridos, não sabendo de nada, tendo contato, a proliferação das doenças, foi uma grande crueldade, na minha opinião. O maior crime da história da humanidade foram essas duas bombas atômicas. Porque, vejam bem, elas caíram, não tiveram como separar escola, hospital, asilo. Então, o projeto era... Os bombardeios até então, havia um estrago, mas eles eram pontuais em instalações militares, indústrias. Se falou muito no ataque japonês de Pearl Harbor, no arquipélago do Havaí, porém, eles atacaram a frota, a esquadra norte-americana que estava atracada em Pearl Harbor. Não atacaram hospitais, escolas, áreas residenciais. A bomba atômica arrasou com tudo. Então, o projeto chamava-se Projeto Manhattan, né? Esse projeto ele foi todo ele cercado de um segredo máximo até aquele momento a história. E todos os cálculos foram feitos... Então, um parênteses. Projeto Manhattan, desenvolvido secretamente pelo governo dos Estados Unidos, trazendo as maiores cabeças pensantes, não só dos Estados Unidos, mas de todo o resto do mundo, para se desenvolver um armamento baseado na divisão dos átomos. Inclusive o Albert Einstein participou. Foi um dos que foi o mentor desse projeto dentro a sua estudo de relatividade, enfim. Mas eu queria alertar nesse projeto que foi cercado de uma total segredo até aquele momento, inimaginável para a humanidade. O que ocorre? Ele é feito a nível de testes, mas não tendo, como você disse, não se tendo a proporção. Era calculado em níveis de imaginação e cálculos, mas não na real. Então, essa bomba serviu para fazer o teste. Na verdade, foi um teste da bomba para ver se o projeto todo de Manhattan, para ver se todo o dinheiro aplicado no projeto Manhattan realmente justificava isso. Teste fúnebre, né? Então, Hiroshima e Nagasaki foram as cidades que foram escolhidas para fazer esse uso e resultantes disso, né? Ainda em agosto, o Japão acabou se rendendo por conta... Agora, os testes feitos no deserto laboratórios lá dentro do interior dos Estados Unidos simulavam cidades com bonecos, com nada usando seres não havia humanos. Assim, colocaram animais também. Animais. Porém, fizeram simulações também com tropas, simulando uma guerra futura com a União Soviética. Exato. E grande parte desses soldados, porque eles não tinham a dimensão da distância, até os paramentos que as roupas que deviam ser usadas para bloquear a radiação, todos esses soldados foram contaminados e ficaram doentes. No teste de Manhattan, lá no deserto do Novo México. Do Novo México, que foi feito lá. O teste da bomba, do primeiro teste para poder ver um pequeno teste para ver o que poderia chegar. Isso lá no deserto do Novo México. Agora imagina lá em Hiroshima, né? A questão da água. A água que fica radioativa, quanto tempo que ela precisa e como que acontece uma volta ao estado anterior, ao estado natural? Como despoluir uma água
radioativa? Eu sei que essa pergunta é difícil. Então, eu vou só fazer um preâmbulo e o Rodolfo vai poder melhor dar a noção. Quando existe uma fissão nuclear, altera-se a estrutura molecular. E as consequências disso na água, elas poucos têm-se dimensão de futuro, né? O que vai? Quantos anos, décadas ou centenas de anos isso vai, né? Então, esse momento que nós estamos falando, na verdade, nós estamos fazendo uma avaliação daquilo que está acontecendo hoje em função do que aconteceu lá atrás, né, na história. Então, eu me permito dividir com o Rodolfo essa resultante da fissão nuclear com relação ao tema colocado na água, né? Professor Bonafim. Então, a água radioativa, né, conforme o Miguel Escandon estava falando, altera toda aquela estrutura molecular, tanto é que o hidrogênio ele se torna deutério, né, o hidrogênio pesado, chamada água pesada, né? E essa água pesada, ela fica retida por muitos e muitos anos. É preciso de uma tecnologia muito poderosa mesmo, e só o Japão conseguiu isso, né, com muito esforço, para você poder superar isso. A gente vê o caso, por exemplo, de Fukushima, né? Isso aconteceu em 2011 e até hoje essa água que é lançada, né, essa água que sai lá dos reatores, ela ainda é contaminada e está poluindo todo o Pacífico. Existem até espécies animais ali de peixes, né, inclusive o atum ali do Pacífico, que já está contaminado. Esse atum ele transita ali por todo o Pacífico entre o Japão e os Estados Unidos, né? Então vocês vejam aí a dimensão, né, a grandeza que é o espalhamento radioativo. E paradoxalmente o Japão, que sofreu com o ataque nuclear, teve um acidente nuclear e agora está prejudicando o meio ambiente. Então, para situar... A roda então, para situar girou. Para situar o espectador, o Japão é sabido e notório que em 2011 sofreu um problema de tsunami. Mas a maioria das pessoas pegaram a informação achando que o problema da usina nuclear foi consequência do tsunami, que nada mais, tsunami é onda gigante, que fala-se, sempre importa-se nomes, né? Eu até sou um pouco, não me simpatizo muito com pegar nomes de fora e a gente colocá-lo no nosso cotidiano. Certo mesmo, eu me permito até fazer uma colocação. Eu odeio esse termo tsunami. Qual seria o termo? Maremoto. Maremoto, o velho e conhecido maremoto. Claro. Então, importa-se esse nome para a gente poder usar um nome importado, que não é nada disso. Mas só para situar. Então, a maioria das pessoas pega a notícia como sendo esse maremoto o gerador do problema nuclear das usinas, porque é sabido e notório que o Japão, a matriz energética é a usina nuclear. O que se gera energia lá é usina nuclear. Eles não têm hidrelétricas, eles não têm eólico que possa sustentar aquele produção. Parque industrial o parque jamais. Japonês. Então, o que ocorre? Antes de acontecer o maremoto, não é? O que ocorreu? Uma falha humana dentro da usina de Fukushima. Então, Fukushima é uma área do Japão, da ilha do Japão, não é? Que fica a leste, pegando o mapa, fica a leste, nordeste, assim, né? Então, fica ali aquela região. E ali que ocorre, antes de acontecer o maremoto, houve um erro humano. Que houve um alerta para se desligar a usina. Porque a notícia ela não fica clara, não interessa se aprofundar nisso, mas não tem como se negar, principalmente o Japão, negar que o drama continua e continua bravo, há uma perda muito grande de profissionais na área médica indo embora do Japão, porque o Japão, a previsão é de 40 anos para voltar a ser aquela região o que era antes do maremoto. Ou seja,
uma nova Hiroshima, só que dessa vez... Feito por eles mesmos. Feito por eles mesmos. Eles fizeram Cidades isso. fantasmas, inclusive, foram feitas reportagens a respeito das cidades que foram abandonadas no entorno da usina. Os próprios profissionais que... Há uma equipe de emergência trabalhando lá, a preocupação. E teve também, na época, eu me lembro, queria até que o Bonafim comentasse, a nuvem radioativa que ficou ali pairando sobre o território um bom tempo. Não houve esse inverno que você falou por conta da explosão, não houve uma explosão. Mas houve um despejo de partículas radioativas. Radioativo. Inclusive eu me lembro que Tóquio Todo mundo houve com máscara. Um grande frenesi por conta disso, máscara, não sai na rua. Sim. A radioatividade hoje ainda é o melhor caminho para se gerar energia, na opinião de vocês? Olha, a França, inclusive, vários países europeus já estão limitando a quantidade de usinas nucleares que existem lá, fechando algumas. Principalmente depois do acidente. Começou em Chernobyl, né? Em 86, a explosão que começou e que não acabou. Tá até hoje lá, Chernobyl também. Não, está entrando. Vai acontecer a síndrome da China? Ainda está, e não... Que na União Soviética não seria na síndrome da China, porque é um filme de Hollywood em que Sim. existe a situação de um reator nuclear que começa a entrar em colapso e a China seria o destino dele caso ele continuasse a perfurar o interior da Terra. Mas aí começou com Chernobyl, a França e a Alemanha parece que desligaram algumas depois de Fukushima. Estão limitando a construção de próximas. Né? Eu tive a oportunidade de visitar um instituto de pesquisas energéticas nucleares que fica na USP. É um órgão federal que fica dentro da USP. Inclusive, ele é um lugar muito interessante para se visita, até de escolas e pessoas. Pode-se fazer visitas claro, agendadas, né? Eles atendem muito bem. E, inclusive, existe até ali o projeto do submarino nuclear. Sim. Que até hoje não saiu, já tem mais de 20 anos aí. Tudo no Brasil é mais demorado. Um pouquinho lerdo, né? Túnel, Santos, Guarujá. Você vê, um submarino está sendo estudado lá, né? Longe do litoral. Né? Exatamente. Então, e lá existe inclusive uma piscina de água pesada, né? Que é esse deutério. Para o público se situar melhor, o deutério é um hidrogênio mais pesado. O hidrogênio é um átomo formado de um próton e um elétron, o mais simples que tem no universo. 99% do universo é feito de hidrogênio. Né? Aula de química. Tabela periódica. Exatamente, é isso mesmo. E esse hidrogênio pesado ele tem justamente um próton a mais. E né? ele existe na natureza? Ele existe na natureza. Então existe até a outra forma dele que é chamado trítio, né? Que é mais pesado ainda. E lá essa piscina ela é impressionante porque quem não conhece pensa que ela está toda iluminada. Parece uma piscina olímpica, um fundo todo azulado. E não existe nenhuma luz ali embaixo. Brilhante, né? É brilhante, é reluzente. É a própria radioatividade, né? Aquilo ali, então, aquela luz é radioatividade. Radioativa, exatamente. Não existe nenhuma luz de back, né? De fundo iluminando. Mas parece. A piscina. Parece. É linda, maravilhosa, né? Mas é radioativa. E lá o engenheiro na época, o engenheiro nuclear, que fez toda a visita monitorada, ele sempre defendia muito a energia nuclear, dizendo que a energia nuclear é a mais segura que existe. Né? É tal negócio. Ela é segura até não acontecer o acidente. Exatamente. Depois que aconteceu o acidente, é a pior forma, a pior maneira de você conter. Porque a consequência do acidente com um equipamento muito nuclear grave. É muito delicado. Inclusive, né? também tive acesso, na USP, existem teses, né, dissertações do Instituto de Geociências, né, sobre a construção das usinas nucleares de Angra dos Reis. Né? Então, existe um estudo lá, uma tese feita, dissertação de mestrado, na época que lá os militares, né, foi o Geisel, né, e queria implementar isso daí. Então, foi feito vários estudos geológicos, né, geomorfológicos, inclusive sísmicos, né, para saber se acontece alguns pequenos tremores ali que poderiam abalar a estrutura da usina. Né? Então, ali existe todo esse estudo. Agora, a Angra mesmo já está praticamente desativada, né? Está obsoleta, né? Obsoleta. E já gerou algum quilowatt quase nem de foi energia. usada, né? Praticamente não foi usada. E então a usina nuclear, assim, ao meu ver, que eu acredito que seja o mesmo parecer do Escandon,
nós acreditamos que a usina nuclear, a energia nuclear, ela deveria ser realmente restrita, porque a segurança dela é muito rígida, as normas têm que ser muito, muito rígidas, e qualquer falha pode acontecer isso. Ainda mais no Japão, que é um lugar que tem terremoto todo dia. Então, é nesse ponto que eu queria pegar. Porque é sabido e notório que o oriental, especificamente o japonês, ele é muito disciplinado e muito rígido naquela proposta que ele se põe. Então, peguemos esse exemplo para a gente verificar, né, o que, se naquele país, considerado país de primeiro mundo, onde tudo funciona dentro daquele que conhece o Japão, funciona tudo com alta precisão. O senhor já foi ao Japão? Já estive lá. Então, o senhor o senhor é internacional, por isso que o senhor é o nosso consultor. Desculpa. Eu agradeço, eu não sou senhor, mas de qualquer maneira, obrigado. Você. Mas de qualquer maneira, o que eu quero passar é assim: o ser humano jamais será um robô. E se ele for, ele vai ser um péssimo robô. Então, tudo aquilo que o ser humano se propõe a fazer, sempre haverá falha. Vamos aproveitar essa colocação sábia do nosso grande Miguel Scandon. Vamos para um rápido break e a gente já volta com o TV Com Debate. É isso aí, galera. Costa Vive Brasil aqui na TV Com. Você já sabe, todo domingo das 11 à meia-noite. As principais festas, os principais eventos, artistas famosos, você só encontra aqui no Costa Vive Brasil, turismo de verdade. Na TV Com, todo domingo das 11 à meia-noite, você não pode perder. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Dizem, no fim da vida há um céu, um inferno. Eles dizem que após 3 dias subiremos, é o que alguns dizem. Mas você não sabe. Iremos aonde os ancestrais vivem, dizem. Seremos anjos, animais, plantas, vírus. Viveremos muitas outras vidas, muitos dizem. Você não sabe. Receberemos a recompensa, povoaremos outros planetas. Todos irão ao paraíso. Não existe alma, alguns até dizem. A morte é um sono, à espera da redenção, de um novo corpo. Mas você ainda não sabe. Algo que eu sei. Sim, existe algo que eu sei e você também sabe. O que quer que aconteça, seu corpo
ficará por aqui. Já estamos de volta com o TV Com Debate desse 6 de agosto, ao vivo, diretamente dos estúdios da TV Com. Hoje nós estamos falando um pouco das consequências da bomba atômica em Hiroshima. Hoje, 70 anos do ataque norte-americano à cidade japonesa, que dizimou praticamente toda a cidade, matando instantaneamente mais de 100 mil pessoas. Mortes aconteceram no futuro, em função dos desdobramentos das doenças causadas pela radiação, pela água contaminada, pelas doenças que se instalaram logo depois do ataque que pôs fim. Depois, Nagasaki, outra importante cidade japonesa, também foi atacada e o Império Japonês acabou se rendendo, pondo fim à Segunda Guerra Mundial, o maior conflito militar da história da humanidade. Nós estamos discutindo os desdobramentos e as causas, as consequências, melhor dizendo, do ataque nuclear, do acidente nuclear que aconteceu em 2011 na usina nuclear de Fukushima, e se vale a pena manter equipamento nuclear para se gerar energia. Senhores, o que vocês querem primeiro? Vamos terminar, esgotar o assunto dos desdobramentos e das consequências da bomba atômica e do acidente de Fukushima? Os senhores fiquem à vontade. Eu acho que concordamos, né? Então vamos lá. Foram duas cidades vitimadas pelas bombas, né? Hiroshima e Nagasaki. Então as imagens que a gente costuma ver quando a gente se debruça sobre isso, foram cidades que foram totalmente dizimadas em toda a sua arquitetura, né? Então a gente vê, pegando assim, uma imagem do cérebro, das minhas imagens, era todo devastada a parte arquitetônica, e só restou, no caso de Hiroshima, uma simbologia que até hoje é reverenciada. A torre da igreja. Isso, reverenciada, shintoísta, parece que era crer, né? Shintoísta, né? Que a religião oficial do Japão é shintoísta. É, né? shintoísta. Então, ali aquele símbolo passou a ser como o símbolo da resistência, mas da lembrança de um momento trágico para aquele país, que na verdade foi uma consequência criada pela própria busca do ser humano em conquistas, né? Na verdade era o Império Nipônico no lado oriental e na asiático, e na parte da Europa era o Império Germânico, né? Nazista. Então, nazista na Europa e ali no Japão, na Ásia, era o Império Nipônico. Nazistas que também estavam atrás da tecnologia para se desenvolver uma bomba atômica. Inclusive, eles eram os precursores do estudo porque o Albert Einstein trabalhava na patentes na Áustria. Ele era um funcionário de patentes, onde ele tinha acesso a todas os patentes. Então ele ali se nutria também das informações que chegavam às patentes. Então ele também se nutria um pouquinho desse conhecimento que chegava às mãos dele. Mas entenda-se que o berço do conhecimento dele ocorreu no conhecimento germânico, alemão. Bonafim tá louco pode dar o seu parte, por favor. Não, só complementando o que o Escandão estava falando aí, esse projeto é europeu. Da bomba atômica. Participaram também mais um alemão, o Oppenheimer. Oppenheimer foi um dos precursores, um dos primeiros precursores da bomba atômica. E o italiano Enrico Fermi também, né? Foram esses cabeças, principalmente o Fermi e o Oppenheimer, foram os pais da bomba atômica, nascido na Europa. Então os Estados Unidos pegou essa tecnologia depois. E aliás, um trabalho de espionagem, né? Foi feito um trabalho de espionagem durante a guerra, na verdade, para se pegar algumas coisas, porque Hitler ele não concordava com algumas teses do Einstein pelo Einstein ter ascendência judaica. Claro. Então ele rejeitava qualquer tipo que ele dizia de ciência judaica,
para se desenvolver um armamento alemão no nacional-socialismo. Então, essa fuga de cientistas perseguidos pelo nazismo acabou ajudando os Estados Unidos a desenvolverem antes. O caso do Von Braun. O Von Braun sai antes da guerra, ele foge, é apoiado pelos Estados Unidos, vai para os Estados Unidos e ali ele tem à disposição todo o material que a América tinha de disponibilidade, de recurso, dinheiro, todos os recursos para ele poder continuar o que ele tinha feito na Alemanha. Ernest von Braun, Ernest von Braun, que foi um dos fundadores da NASA, a agência o ícone, espacial americana. É o ícone, né? Ele só ajudou a criar a NASA e desenvolveu o projeto Saturno, que levou os Estados Unidos à Lua em 1969. O sistema de foguetes é desenvolvido pelo von Braun, baseado no sistema de foguetes desenvolvido na Segunda Guerra para as bombas V2. V1, V2. Mas a de seguir... A V1 era aquela que decolava com as asas. A V2 era o... Era que não tinha a direção. As asas já era o pessoal que bombardeava Londres, né? Sim. Que foi a evolução do V1. Mas há outra linha de estudo, uma linha de tecnologia, que é a Rússia, que começa a fazer também... porque quando da guerra, todos os países vencedores queriam pegar as cabeças pensantes e levar para a sua área, né, América e a Rússia. Cada um levou os simpatizantes para cada lado e aí começou a se desenvolver duas tecnologias, né? A tecnologia soviética, ancorada pelo conhecimento germânico, resultante do gênio. Porque o cientista, ele não estava ligado na guerra, ele estava ligado na sua... Onde tinham melhores oportunidades de conhecimento, de trabalho. Né? E né? a Alemanha... Eles jogaram muito com isso. Tanto que as duas tecnologias são oriundas da tecnologia alemã. A Alemanha, inclusive... As cabeças foram para leste e oeste e aí cada uma... Então, a Alemanha é, na verdade, o berço do conhecimento nesse tema que nós estamos falando. E é bom que se diga também que muitas vezes as pessoas têm uma noção do cientista como sempre sendo bonzinho. O cientista é sempre aquele cara que trabalha para o bem da humanidade. E não é bem assim. Porque... se pegar, por exemplo, a área de fármacos, né, médica, por exemplo, logicamente que existem muitos profissionais, doutores aí, livres docentes, que eles vão fazer uma pesquisa baseada justamente naquilo que a indústria quer. E vai ganhar por isso. Vai ser muito bem pago por isso. É mercenário. É um paralelo interessante com os cientistas daquela época. Eles não havia ideologia não estava ligado. Patriotismo. Não estava ligado à filosofia do nazismo. Ética, não havia escrúpulos em relação a isso. Muito bem né? observado, não é da ética. O cientista se mergulha nos interesses que são acolhidos e que dão a ele suporte, fabricando foguetes que iam levar bombas, né? Então eles estavam interessados em desenvolver a tecnologia. Se o foguete ia levar gente, bomba, carga, não cabia a eles. Então, só para entender um pouquinho, quando eu falei sobre o conhecimento alemão migrante para a Rússia, na Rússia começa a se desenvolver a tecnologia própria deles. Né? E essa tecnologia começa a assustar o americano, né? O poderio americano, no que tange a pesquisas espaciais. Em 59 eles põem o Sputnik em órbita, o primeiro satélite. Isso, tanto é que a Rússia é precursora no sistema espacial, que, aliás, o Rodolfo é exímio do conhecimento nesse nível. Mas eu me atrevo a falar um pouquinho disso. Não, você se atreve porque você esteve lá no Museu do Ar e do Espaço. E ele, não sei se ele já te contou isso para você. Não, você está escondendo o jogo? Que ele conseguiu tocar, ele colocou a pedra da Lua na mão. Então, você essa experiência é uma experiência que eu queria colocar. Já que você faz a fórceps do conhecimento, a experiência que eu tive foi de tocar a Pedra da Lua. E essa Pedra da Lua, ela está exposta, e eu convido aquele que puder ir em Washington, D.C., quer dizer, a capital dos Estados Unidos, que tem um museu chamado Smithsonian, que do lado do Smithsonian, do lado esquerdo do Smithsonian, tem um museu do espaço.
né? Museu do Espaço. Do Espaço, né? É. E lá está a primeira, quando você adentra esse museu, que é uma experiência inimaginável, fantástica. Eu tenho cutucado até o Rodolfo para que possamos um dia, quem sabe, juntos estarmos com você. Pode contar comigo que eu gosto muito. A gente vai lá. E, então a experiência é assim. Ao tocar a pedra da Lua, é colocada uma imagem da Lua naquela posição que você toca. Então há um arco, você passa e toca. Ao tocar, você toca com a mão naquela pedra, há uma coisa mágica. Mágica no sentido de... Uma energia, tem uma energia, você como sentiu alguma coisa? Pode, né? Mas talvez essa energia, eu estou exagerando, porque para mim teve uma conotação de como o homem chega a ir lá naquele ponto que nós vemos no espaço, a Lua. O homem foi lá, pegou aquilo, botou e eu toco aquilo. E ele voltou, né? Pegou e voltou, e conseguiu voltar. Não, voltou, né? com a pedra, pedra e trouxe a pedra. Não, mas não estou querendo desmerecer aquele que trouxe a pedra, mas colocar ao espectador o ato de tocar naquela pedra. O significado. Tocar aquela pedra e dizer, meu Deus, o homem foi até lá, voltou, eu trouxe a pedra e eu que não fui, estou tocando naquela pedra. Então, o homem chega a pontos de... aí me veio a seguinte, puxa, então o homem pode chegar também à felicidade. Não, já está pronto para chegar na felicidade. Não chega porque não quer. Né? Não, tem tudo para chegar. Qual é o objetivo nosso na passagem pela Terra? Ser feliz. Então, mas não, a ganância e a destruição e a mente que foi gerada em algum útero, que não sei o que, ele começa a usar o uso da caneta, ou seja lá o que for, qual é a ferramenta que ele faz, e ele me põe a destruição de uma sociedade que busca a felicidade. Então, alguns destroem esse. Completando o seu mantra, acho que a gente vem nessa vida para ser feliz e fazer outras pessoas felizes, né? Mas jamais eu seria feliz se aquele que está em volta de mim não for feliz. Por isso que a entidade Amigos da Água é isso, o conceito Amigos da Água, usando a amizade, porque com a amizade nós construímos uma harmonia e uma condição de oportunidades e trocar experiências e, quizás, trocar conhecimento. É bom que se diga que a corrida espacial, né, entre a Rússia, a União Soviética na época e os Estados Unidos, é que propiciou ao homem ter ido à Lua e várias tecnologias decorrência disso, inclusive na área médica, da microgravidade, né? E medicamentos também testados. O aparelho de barba. Sim, testados na falta de gravidade. A dupla lâmina nada mais é do que muito bem lembrado. Né, um mecanismo desenvolvido para cortar e trazer o pelo. Porque senão... ele retrai. Exatamente. Então, ao retrair, o outro vem tira. Estamos a primeira faz tchan, a segunda faz tchan. Então, o barbeador é interessante. Porque muita gente acha... Como que a pessoa bolou ou criou isso? Baseado as comidas, né? As próprias comidas em saquinho. Desidratada, que aliás eu tive a oportunidade de comprar lá. Por causa da gravidade. No museu. Voltando um pouco do mundo da Lua, em relação às energias, existe energia eólica, que é a gerada pelos ventos, existe energia solar, existe energia hidrelétrica, pela queda das águas. São 3 matrizes que o Brasil tem farto. Um território que tem uma exposição ao Sol magnífica. Estamos entre o Equador e o Trópico de Capricórnio. Temos um vasto número de rios, bacias hidrográficas enormes. Fantástico. Temos ventos, nosso Nordeste, Norte e Nordeste, com vento que vem das correntes do Norte. Por que pensar em energia nuclear? Você me permite, rapidamente, não querendo ser chato, já sendo chato? Por favor. Completar o pensamento da corrida espacial, que na verdade foi a corrida armamentista. Vamos que levou o homem à Lua. Gente... Né? Então, mais uma vez, voltando àquela questão do cientista. Se é bonzinho ou se não é. Né? Essa questão da ética é muito complicada, mas assim, muitas invenções que hoje nós usamos, que são assim, conforto para a população,
foram devido à guerra, à indústria da guerra. Medicamentos, Sim. né? Por exemplo, o radar. O radar foi construído na Segunda Guerra Mundial para detectar os alemães, os aviões alemães, inimigos, poderosos inimigos, né? Então a indústria da guerra, infelizmente, né, ou felizmente, trouxe muitos benefícios. A anfetamina, né? As anfetaminas. Foi usada largamente na Segunda Guerra para deixar os soldados mais alertas e ficar tudo com ligado. pouca fome e dormir pouco. Dormir pouco, né? Então a questão da ética é muito complicada, né? Porque o cientista, ele está ali, ele recebe uma bolsa de estudo para desenvolver alguma coisa ali, um projeto, com o interesse da nação que ele está, o interesse né? E aí ele fica preso àquilo ali justamente por conta daquele apoio que ele tem. Aí se ele não tem apoio, aí ele começa a atacar o cara. Não, tá vendo? Eu sou pacifista. Ele começa a dizer que ele dá uma de pacifista, né? Por exemplo, o pessoal da Universidade da Califórnia, nos anos 60, aquela mesma época ali, existia um grupo lá, que era um grupo assim, já meio natureba. Grandes cientistas, como James Lovelock, que criaram a teoria de Gaia. Gaia em grego quer dizer terra, né? Quer dizer que, na verdade, a Terra, como segundo eles, é como se fosse uma mãe, né? Como se fosse um grande organismo vivo, né? Tivesse vida. E que, conforme a gente vai alterando, né, esse meio ambiente, essa terra, essa mãe terra, também vai sentindo isso. Vai ficando doente como se fosse um ser humano. E acredito que o ser humano faça parte, integre essa Gaia, porque mora na Terra e interage com a Terra, né? Então, o ser humano fazendo mal ao nosso meio ambiente está fazendo mal a si próprio. Pronto. Você já fala, então, na linguagem que o Amigos da Água fala. Quer dizer, na verdade, qualquer ação que nós fizermos, por pequena que seja, ela pode detonar um processo de dano àqueles que estão em volta de você, aquele que pode se multiplicar, não é? Então vamos supor um exemplo. Um mecânico está desmontado um motor e ele, aquele óleo tudo, ele joga no ralo da rua ou da sua casa. Então, pronto, ele é um agente inconsciente de uma agressão a muita gente e ao meio ambiente numa proporção de efeito dominó, né? Aquilo vai. Então, todos nós, por pouco que estamos agredindo o meio ambiente, estamos sendo coautores da destruição da própria existência nossa. Fazendo uma última colocação em relação aos avanços desenvolvidos, a própria internet foi desenvolvida 60, como um sistema militar de comunicação. Os containers. Na guerra também. O container nasceu na guerra. Para se juntar carga geral, todo tipo de carga. Logística, para poder fazer. Facilitar carga e descarga. O que mais? E só lembrando, o senhor esteve em Washington, D.C., Distrito de Colômbia, que fica em Maryland. Fica em Maryland. Nordeste dos Estados Unidos. Isso, Maryland é a cidade dormitório de Washington. Aliás, quem não conhece, eu vou dar um dado aqui interessante. Quem não conhece Washington, ou aquele que conhece, o índice de mendigos em Washington é muito grande. Não pense você que são só militares e diplomatas que tem. Naquela fonte onde está a Casa Branca, ali tem a grade, normalmente a gente vê a grade, a casa com aquela fontezinha 360 dias por ano, aquela água está sempre fazendo. E onde está o câmera que está filmando, ali tem uma pracinha, está tudo cheio de mendigos. Muito mendigo, é verdade? Muito mendigo. Washington é uma cidade de grande profusão de mendigos. E mendigos, assim, ali é uma pracinha que tem um canhão, uns canhões que foram os canhões que foram os que de outras guerras que procederam lá, aquela guerra de sucessão que deu a independência, a simbologia. Então, naquela praça, aquele que nunca teve ou que vai estar lá, observe e confirme e traga para nós esse dado. Eu acho curioso, porque a pessoa imagina, me perdoe, a pessoa imagina que Washington é uma cidade, porque Washington foi idealizada como uma cidade como se fosse Roma. É uma cidade império, não é? Então seria tudo uma lá cidade-estado, né? O conceito de distrito federal vem dessa concepção. Mas a visão é românica no apogeu do Império Romano. Colunas românicas,
Todas as pontes, toda foi idealizada com uma logística de dimensões de Roma. Foi estudado essa estética, né? Então, é só para ilustrar. Tanto que existe uma legislação que não se pode ter prédios altos em Washington, não se pode ultrapassar o tamanho do obelisco. Exatamente. Que é a construção mais alta da cidade. Foi uma cidade planejada, né? Que o obelisco fica exatamente em frente ao Capitólio. Alguma semelhança com o eixo monumental de Brasília ou não? Não, O Niemeyer também não pegou essa... A nível de É arquitetura, um eixo, né? A nível de arquitetura, assim, há um lago muito imenso, frente ao Capitólio você tem o obelisco, e na outra extremidade, porque são norte, sul, leste e oeste, na outra extremidade tem o Capitólio, e tem o obelisco. Entre esse há um vão muito grande, onde ficam todos os museus, o Museu da História Americana, o Smithsonian, o Museu do Espaço, existem vários museus naquelas laterais. Então, vendo o Capitólio, você vê uma espécie, não diria avenida, porque ali não passa carro, mas é um vão muito grande, tem um lago imenso, onde foi feita aquela manifestação. A marcha do Martin Luther King, onde... Exatamente. Ali. Senhores, as formas de energia que o Brasil dispõe, recursos naturais, para a gente encerrar, estamos chegando no final, nós não temos mais do que suficiente, mas ainda está subaproveitado? Então, a energia eólica, como você bem colocou, ela pode ser muito bem aproveitada lá no Nordeste. Não sei se você já esteve no Nordeste. É diferente, né? Venta muito lá, né? Os ventos alísios que vêm lá da África, eles estão constantemente, né, açoitando ali o litoral, né? Tanto é que a pessoa não sente tanto calor como aqui, né? Então lá realmente é um lugar primeiríssimo para se instalar esse tipo de coisa. Aqui na nossa região não seria muito bom, não seria muito aproveitável, porque apesar de nós estarmos numa linha dos trópicos, né, o Trópico de Capricórnio passa aqui perto, nós temos ainda muitos dias durante o ano sem insolação, né? No caso, se fosse aproveitar a energia solar. Energia eólica também não seria muito aproveitável, porque aqui a brisa marinha é intermitente. Ela começa e para, principalmente no verão. No verão a gente tem muito pouca brisa, né? A gente tem muita brisa sim, quando tem, lógico, vem uma tempestade, vem uma frente fria muito forte, né? Mas precisa ser um vento constante, com uma determinada velocidade para fazer a pá do moinho girar. Isso, energia eólica, energia solar, o Nordeste é perfeito porque é sol quase o ano inteiro, né? Algumas exceções. Existem agora algumas mudanças climáticas, inclusive, que até o Nordeste está ficando até mais chuvoso, o litoral, né? Do que antes. Né? Tá chovendo mais. Está chovendo até mais do que antes. Mas, em princípio, o Nordeste seria perfeito para isso. Energia hidráulica, através das barragens, né, reservatórios, através da hídrica, água, ela é interessante ao Brasil, porque tem muitos rios, né? Só que existe um problema que ela devasta, né, toda uma região, né? Essa água toda, ela vai devastando, tirando populações de animais. Na construção, para se criar o lago artificial, etc. Contamina também. Contamina também, né? Agora, a piorzinha mesmo, né, tirando a nuclear, é a térmica, né? Essa daí realmente polui muito. Gerada demais. Pelas usinas termonucleares que queimam combustível. E mesmo as térmicas mesmo, né? As térmicas aí de diesel. Queimam combustível fóssil e poluem também. Polui muito, bastante, né? E isso daí pode até, inclusive, afetar a temperatura. Mas a matriz energética do Brasil não é boa? Nós não somos bem servidos de... Nós somos muito mal administrados, na verdade, né? Tem muito rio lá no Amazonas, na região amazônica, né? E tem pouca gente. Aqui tem uma quantidade de rios razoável na região sudeste e tem uma população excedente demais. O estado de São Paulo está explodindo de tantas pessoas, né? Tanto é que o ano passado se falou tanto da crise da água e só se focou em São Paulo. Mas essa crise é nacional, né? É nacional, porque, na verdade, no ano passado choveu muito menos no estado do Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Foi pouco noticiado, porque lá não é estratégico, né? São Paulo é muito mais estratégico, é a maior quantidade de indústrias, a agropecuária, a maior população do Brasil. Então, por isso que tudo que acontece em São Paulo afeta mais, logicamente, né? Falando de clima, eu queria que você, se pudesse, anunciar amanhã e no final de semana vai da praia, porque nós temos tido tempos... dias muito secos, não me recordo agora de surpresa, o último dia que choveu forte, então nós
estamos passando um período seco aí. Vamos continuar com esse... Então, até domingo, 90% das simulações aí indicam que é tempo bom. Sol, praia, para quem gosta. Da praia, vai da praia. Quer dizer que você pode tirar o maiô, o fio dental, não sei. Você pode usar a tua O meu bronzeamento aqui, eu sou praticamente... Eu sou um rato de praia. Então aproveite. Vivo na praia. Um rato branco. Minha cor diz isso, traduz tudo praia. Isso. Eu queria as considerações finais agora suas, por favor, nosso consultor para todos os assuntos. Eu digo o seguinte, esta casa é a casa que privilegia a sociedade, talvez numa dimensão muito maior do que possa outras emissoras poderosas estar fazendo. Por quê? Porque o espectador que está nos brindando, ele é coautor dessa nossa alegria de estarmos aqui. Estou muito feliz de continuar nesta casa e de ser lembrado por esta amizade, e estamos assim felizes porque Amigos da Água é amigos para sempre. Rodolfo Bonafim, muito obrigado. Não é exagero dizer que aqui os temas que rolam no teu programa, como também no programa também do Gugu, né, são de altíssimo nível. Tirando Roda Viva, qual outro lugar que se aborda temas como esse? Durante uma hora aqui, né? Pra gente acho que só mesmo na TV Com, né? Esgotar todos os assuntos. E brevemente nós teremos novidades no programa TV Com Debate. Hoje fazemos 3 meses no ar com essa nova condução. Novidades estão vindo por aí. Eu quero agradecer a você, telespectador, ao Rodolfo Bonafim, climatologista, ao Miguel Escandon, por favor. Poderia deixar a nossa página na internet, do Amigos da Água? facebook.com/amigosdaaagua.org.br. Vão lá, dá uma olhadinha na nossa página. Se gostar, dá uma curtida, que a gente precisa de curtições. Precisamos de likes para cada vez mais termos condições de fazer esse trabalho de divulgação e de utilidade pública também. I like Amigos da Água. Paz! Até amanhã, a TV Com Debate volta ao vivo.